mas o Eterno chamou o homem. Onde você está? Bem-vindos! Olhem, hoje vamos mergulhar num texto, num dos textos mais antigos e francamente mais influentes da nossa cultura, o livro do Gênesis. Sim. Mas vamos focar-nos numa única pergunta. Uma pergunta que, à primeira vista, é estranhíssima. As nossas fontes são um texto de análise teológica e também existencial que olha para Gênesis 3, versículo 9 e que se apoia em obras de Ellen G. White. Uma figura muito importante nesta linha de pensamento. Exatamente. E a nossa missão hoje é tentar perceber isto. Porque é que no momento da primeira grande ruptura, a primeira reação de Deus não é uma acusação, não é um o que é que tu fizeste, mas sim esta pergunta, onde você está? A nossa fonte principal até resume o drama de forma muito direta. Diz, Deus não pergunta o que você fez. Deus pergunta onde você está. E essa distinção, essa pequena troca de palavras, é o ponto de partida para tudo, não é? Desafia logo aquela imagem de um Deus juiz, sempre pronto a apontar o dedo. Completamente. O que esta análise nos propõe é uma inversão. A primeira abordagem não é judicial, é relacional. É uma busca. A chave, como vamos ver, está em perceber que a pergunta não serve para obter informação. Claro, seria redundante. Seria para uma entidade omnisciente. A pergunta serve para provocar um momento de verdade, de introspeção em quem a ouve. No fundo, não é uma pergunta para Deus, é uma pergunta para o ser humano. Ok, vamos então desconstruir isto. O cenário é absolutamente crucial para se perceber o peso da pergunta. Estamos no jardim, logo a seguir à queda. A narrativa diz-nos que Adão e Eva, pela primeira vez, sentem vergonha, sentem medo. E o que é que eles fazem? Escondem-se. Abre-se ali uma distância, um silêncio. Pois. E a primeira palavra de Deus que quebra esse silêncio não é eu vi tudo, não é apareçam. É esta pergunta quase calma. Onde você está? É surpreendente, não é? A nossa expectativa se calhar seria outra. Totalmente. A de um Deus irado. Exatamente. E é por isso que a fonte descreve este momento como um anticlímax deliberado. Onde se esperaria o trovão da condenação, o que se ouve é o som de passos e um chamado. E teologicamente isto é de uma importância imensa. Certo. A análise argumenta que, ao tomar a iniciativa ou ir procurar, Deus está a demonstrar que a graça precede a confissão. Na nossa lógica humana, ao contrário. Sim, quem erra é que tem de dar o primeiro passo, pedir desculpa. É isso. Aqui, o modelo é o oposto. A parte ofendida é que vai à procura. Isso é uma ideia radical. Que a graça não é uma resposta ao nosso arrependimento, mas que o precede. A fonte até usa uma frase muito forte. Diz que a distância foi criada pelo ser humano, mas não foi aceita por Deus. Exato. Ou seja, Deus recusa-se a validar essa separação. Ele não fica à espera que o ser humano construa uma ponte de volta. Ele atravessa o jardim, entra nesse espaço da ruptura. E para dar força a isto, a análise recorre à tal Ellen G. White. Num dos seus livros, Patriarcas e Profetas, ela escreve algo que resume isto na perfeição. Ela diz que Deus procurou Adão não como juiz severo, mas como pai compassivo. Essa frase muda tudo. Muda a lente. Completamente. O primeiro ato de Deus, depois da falha, não é sobre o crime, é sobre a relação perdida. O foco não está no que foi quebrado, mas em quem se perdeu. Um pai compassivo. Mas isso parece entrar em conflito com outras representações de Deus, mesmo noutras partes do Gênesis, que são bem mais severas. Pois, e a fonte não entra diretamente nessas outras passagens, mas foca-se em estabelecer que este momento, o primeiro contacto após a ruptura, define um padrão. O ponto de partida sugere que antes de qualquer juízo ou consequência que vem mais tarde, de facto, a prioridade divina é a tentativa de restabelecer a comunicação. É como se dissesse, as consequências existem, mas não são o início da conversa. O início da conversa é encontrar a pessoa. Certo. E é aqui que a coisa se torna mesmo interessante. Porque, mesmo que aceitemos esta ideia do pai compassivo, a pergunta em si continua a parecer ilógica. Claro. Porque é que um ser que sabe tudo pergunta onde alguém está? Parece que está a representar um papel. Sem dúvida, é a objeção mais óbvia. Mas a análise vira esta lógica do avesso. O argumento é que o nosso erro está em assumir que a pergunta é literal, que é geográfica. E não é.
Não é. A distinção que nos é proposta é esta. A pergunta não é sobre a localização espacial, é sobre o estado existencial. Não é sobre onde está o corpo do Adão, atrás de um arbusto, mas sobre onde está a sua consciência, o seu coração. É um bocado como quando vemos alguém a fazer um disparate e perguntamos: mas onde é que tinhas a cabeça? Não estamos a pedir coordenadas. É a analogia perfeita. A pergunta de Deus é desse calibre. É um espelho. É como se ele estivesse a perguntar: Adão, olha bem para ti. Onde é que te meteste? Em que estado te encontras agora? Emocional, espiritual, relacional? Reconheces esta nova versão de ti cheia de medo? A pergunta não é para informar Deus, é para forçar Adão a tomar consciência do seu próprio estado. A fonte usa uma expressão muito visual. Diz que a pergunta não expõe o ato de se esconder de Deus, o que seria impossível, mas deixa explícito o coração afastado. O problema não é o esconderijo físico. É o afastamento interior. Exato. Se ligarmos isto ao quadro geral, vemos que a pergunta funciona como um catalisador. Não é uma armadilha para apanhar o culpado. Não. Pelo contrário, é a criação de um espaço seguro para que o culpado se reconheça a si mesmo. Ao perguntar onde você está, Deus está, no fundo, a convidar Adão a sair do modo de pânico e a confrontar a sua nova realidade. É um convite à honestidade. E esse é sempre o primeiro passo para qualquer restauração. E isso leva-nos a outra citação da fonte, do livro Educação, também de Ellen G. White. Ela diz: o arrependimento começa quando o ser humano reconhece sua condição diante de Deus. Lá está. A pergunta é a ferramenta que provoca esse reconhecimento. Não impõe, não acusa. Apenas pergunta. Exato. E cria as condições para que esse reconhecimento venha de dentro para fora. Não arromba a porta da consciência. Bate suavemente. Porque, se pensarmos bem, se o arrependimento fosse motivado só pelo medo da punição, Seria superficial. seria controle de danos. Mas um arrependimento que nasce do reconhecimento genuíno da ruptura que ocorreu, eu estava ali e agora estou aqui, esse sim tem poder para transformar. A pergunta visa esse tipo de reconhecimento. Certo. Então a pergunta é um espelho. Mas a forma como esse espelho é apresentado. A fonte argumenta que não há coerção. É um convite, não uma intimação. E isso leva-nos à ideia de responsabilidade voluntária. E isto é absolutamente fundamental. Uma relação genuína, seja ela qual for, não pode ser restaurada à força. Tem de nascer de um reconhecimento voluntário. Se Deus simplesmente aparecesse e dissesse: eu sei tudo o que fizeste e porquê, estaria a retirar a agência ao ser humano. Há um processo judicial. Ao perguntar, Deus mantém a dignidade do outro, mesmo na sua falha. Trata-o como um sujeito capaz de responder. É isso. A fonte descreve isto como o padrão divino de restauração. Não invadir, não forçar. É um chamado que convoca a responsabilidade, mas de uma forma que preserva a liberdade da resposta. E o argumento é que este padrão não ficou lá no jardim. O texto diz que a pergunta continua ecoando sempre que há ruptura, culpa ou fuga. Torna-se um arquétipo, uma espécie de modelo. Sim, um modelo de como a dimensão divina lida com o afastamento humano. Não começa com queixas, mas com uma pergunta que nos força a localizarmos a nós mesmos. Precisamente. É uma pergunta que ecoa na nossa consciência. Sempre que agimos contra os nossos valores ou quebramos a confiança numa relação importante, há uma versão dessa pergunta que surge. Onde estou eu agora? Como é que eu vim parar aqui? A análise sugere que essa voz de inquietação é um eco daquele primeiro chamado. A síntese do texto é clara. A restauração começa com esta iniciativa de Deus, mas requer a decisão humana de sair do esconderijo. É uma dança. Ok, isto é uma análise fascinante. Mas a parte final da nossa fonte tenta trazer isto para o aqui e agora. Como é que esta pergunta ecoa hoje? A fonte propõe umas frases-chave para meditação. A primeira é: Deus não pergunta para descobrir, pergunta para revelar. Pois, já falamos disto, mas vale a pena aprofundar. Revelar o quê, exatamente? A nossa culpa? Acho que é mais do que isso. Não é revelar de forma acusatória, como quem acende uma luz para expor a sujidade. Certo. É revelar a distância, a incongruência entre onde dizemos que estamos e onde realmente estamos. Revelar o esconderijo em que nos metemos, seja o trabalho excessivo, o cinismo, o entretenimento constante. É um diagnóstico, não uma sentença.
Gosto dessa ideia. A segunda frase-chave. A busca de Deus não é por posição, mas por presença. Isto vai ao coração da distinção entre o geográfico e o relacional, não é? Sem dúvida. É como... Não se trata de coordenadas de GPS. Trata-se do nosso status numa relação. Estamos online para a ligação ou estamos ausentes? A preocupação, segundo esta leitura, não é com o onde físico, mas com o como da relação. Está-se presente ou ausente? Perto ou longe, em termos de coração. Exato. O objetivo não é obter uma coordenada, é restaurar uma comunhão. E isso leva-nos à reflexão final. A frase é: talvez hoje essa mesma pergunta ecoe, não para acusar, mas para convidar ao reencontro. Como é que isto se manifesta na prática? É uma voz, um sentimento. Acho que raramente é uma voz literal. Manifesta-se mais como esse sentimento de inquietação, de desalinhamento, aquela sensação de que estamos a viver uma vida que não é bem a nossa. Sim. Os nossos esconderijos modernos são muito sofisticados, pode ser a avalanche de notificações que nos impede de estar em silêncio, a busca por validação nas redes sociais, o trabalho compulsivo que nos impede de olhar para as fraturas nas nossas relações. Claro. A pergunta onde você está hoje pode vir sob a forma de um momento de clareza súbita no meio do caos, que de repente nos faz parar e pensar: espera lá, onde estou eu, a sério? Estou presente na minha própria vida. Portanto, a pergunta continua em aberto, não como uma acusação sobre o passado, mas como uma bússola para o presente. É um caminho de volta. É exatamente essa a força da análise. Peguem numa pergunta feita a uma figura histórica e transforma num convite universal e contínuo. Um convite para qualquer pessoa que sinta o peso de uma ruptura. A pergunta está permanentemente disponível. Bem, em resumo, a análise que exploramos hoje transforma Gênesis 3.9, pega numa pergunta que podia ser lida como o início de um interrogatório e revela como um convite à relação e à autoconsciência. Apresenta-nos uma perspectiva de um Deus que, antes de julgar, busca, e que, antes de exigir explicações, oferece graça. É uma mudança de perspectiva que altera radicalmente a dinâmica. Sim, altera. E a fonte sugere que esta pergunta ecoa sempre que há uma ruptura. Fica então um pensamento para reflexão. Se pensarmos nos nossos próprios jardins, as nossas vidas, as nossas relações, e nos momentos de afastamento, que tipo de esconderijo, seja ele mental, emocional ou até digital, esta pergunta nos convida a abandonar hoje.